Fala aí, meus amigos, tudo beleza? E aí, tranquilo? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu trabalho aí de forma profissional nos escanteios há 4 anos. E em 2025 eu resolvi me apresentar aí no YouTube, nas plataformas digitais como Instagram e Telegram. Eu compartilho as minhas apostas e os métodos que eu desenvolvi, claro, estudando bastante, trabalhando, entendendo o mercado e também quebrando a cara, como muitos aí logo no início da carreira, mas depois a gente vai ficando aí consistente e entendendo que a coisa é séria. Eu espero que você também consiga compreender que as apostas esportivas é isso, tem que levar a sério, tem que estudar, não pode levar bobeira nesse mercado porque estamos lidando com o nosso dinheiro e o dinheiro é suado. Então sempre use a gestão da banca e o emocional tem que estar em dia, beleza, rapaziada? Olha, eu vou trazer aí esses 3 jogos aí para vocês, vou começar às 15 horas e o último jogo que eu vou fazer cobertura vai ser o do Goiás e da Ferroviária às 21h35, tá? Eu já trouxe aí jogos da Irlanda, mas da Holanda eu acho que eu nunca trouxe aqui no meu canal. E hoje vai ser a primeira oportunidade de eu falar sobre o campeonato holandês. Eu prometo aí que nesses vídeos aí, os próximos, eu vou ser um pouco mais breve. Eu acho que eu estou passando muito do limite. Mas deixa aí nos comentários aí se você gosta que eu seja um pouco mais detalhista ou um pouco mais corrido. Dá um feedback aí pro amigo, beleza? Olha, falando aí sobre a Eredivisie, ela está em playoff de rebaixamento. Eu vou fazer uma cobertura aí no jogo do Telstar versus o Den Bosch e o que vai acontecer aí nesse jogo, tá? O Telstar é uma equipe mais forte que o Den Bosch, ele chuta muito bem pro gol, com média de 6 chutes pro gol e 5,1 escanteios. Olha só a quantidade de chutes do Telstar, chuta muito mais do que o adversário. Eu acho que não teve aqui, ó, só teve esse jogo aqui que o Den Haag empatou de chutes. Nos outros jogos, o Telstar sempre fez mais chutes e também chutes a gol, a menos nesse jogo aqui, ó, também contra o Den Haag. Então a gente entende aí que o Telstar é uma equipe um pouco mais qualificada que o Den Bosch, tá? Já falando aqui sobre o Den Bosch, ele cede muitos escanteios e não cobra muito. Olha a quantidade de escanteios que o Den Bosch cede, beleza? E ele sempre está perdendo aí, sendo saquinho de pancada, ó. 11 escanteios para o Vitesse, para o AZ, o Jong AZ, aqui ó, Dotras 7, Jong PSV 8. Então ele está realmente cedendo muitos escanteios aí para os seus adversários. E o Telstar ele tem aí relativamente uma cobrança de escanteio maior do que ele recebe. E o Telstar contra o Den Bosch, olha só no confronto direto. 9 escanteios para o Telstar e 6 para o Den Bosch, o jogo terminou com 15. E o outro jogo foi 7-7, o jogo terminando com 14 escanteios, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui nesse jogo? Olha só, eu só vou pegar aí o total de escanteio asiático. Aqui, pré-live está pagando 2 numa odd de 2, né? Numa linha de 10,5. Eu não fico confiante de pegar linhas de 10,5 nesses jogos aí que a gente sempre tem aí uma possibilidade do jogo terminar 10 escanteios. Claro que no confronto direto terminou com mais de 11, né? Só que a gente vai ficar, rapaziada, de uma forma segura. Sempre temos que apostar numa linha que dê segurança pra gente. Então aqui eu só pego mais 9 e os escanteios no final do primeiro tempo, que as equipes têm boas performances no momento do jogo, nesse final do primeiro tempo, tá? Olha, indo para o campeonato da Irlanda, eu vou fazer aí uma cobertura no jogo do Drogheda versus Bohemians. Esse jogo aí vai começar às 15h45. O Drogheda é um time que tem feito gols no primeiro tempo e até marcado uma quantidade relativamente média de escanteios. Tá com uma média aí de 4,5 escanteios cobrado. Olha só, o Drogheda ele sempre tá fazendo gol no primeiro tempo, ó. Fez contra o Shamrock, é um time fortíssimo. Esse aqui, o Waterford United, é baba. Aqui, ó, Shelbourne mais ou menos, St. Patrick. Aqui, ó, ele não fez gol contra o St. Patrick no primeiro tempo. Mas em todos os outros jogos, ó, ele fez gol no primeiro tempo, beleza? Ele até marca uma quantidade aí relativamente média, como eu falei, e estava cedendo bastante escanteios, mas depois, ó, os times não conseguiram fazer escanteios em cima do Drogheda. Então tem que ficar ligado nisso aí, tá? Olha, já o Bohemians, ele é um time muito melhor nos escanteios e é nele que a gente vai apostar e confiar as nossas fichas
para que nesse jogo tenha a maioria de marcação de escanteios. Ele tem uma tendência em não marcar gols no primeiro tempo, mas vira o jogo marcando escanteios. Então fica ligado aí no time do Bohemians. Olha só, nos últimos 5 jogos aqui, ó, ele não fez gol no primeiro tempo. Ó, perdeu para o St. Patrick, empatou contra o Shelbourne, perdeu contra o Shamrock. Ó, Galway United, time babinha, perdeu também o primeiro tempo. Sligo Rovers também, babinha. Ele não conseguiu fazer gol no primeiro tempo. Então o Bohemians ele tem essa dificuldade. Por isso que a quantidade de escanteio que ele cobra é um pouco alta, beleza? Até porque os times que perdem o primeiro tempo vêm igual um leão no segundo. Claro que não é todo time, não é todo jogo, mas temos que tentar identificar o padrão nessa aposta, beleza? E é justamente isso que a gente vai fazer, tá? A média de escanteios aí do Bohemians é de 6,2 escanteios cobrados. E aqui eu só tenho até 2 apostas aí nesse jogo, que é realmente os escanteios totais da equipe, né? Ou seja, qualquer equipe que fizer escanteio vai valer aí para nossa aposta. Olha só, tá vendo aqui total de escanteio asiático 9,5? Aqui eu vou esperar chegar aí no 8, beleza? Até porque as equipes não têm uma boa performance de escanteios nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo, então dá pra gente esperar e pegar aí o mais 8 asiático, beleza? Então a gente tem que tentar pegar esse mais 8 porque vai ser uma ótima aposta aí pagando no mínimo 1,90. E a outra aposta vai ser os escanteios no fim do jogo somente se o Bohemians estiver perdendo. O Bohemians tem uma boa quantidade de escanteios cobrados nessa minutagem, justamente porque ele sempre está perdendo aí o jogo e ele vai lá e vira o jogo. Então ele tem uma quantidade absurda de escanteios cobrados no segundo tempo, beleza? E a última aposta que a gente vai fazer, é claro, vai ser na queridinha Série B. E além do mais, no bicho-papão da Série B, nos escanteios, que é o time do Goiás. Ele também está um bicho-papão nas vitórias. Olha só, o Goiás é o líder do campeonato e o Ferroviário está lá em 11º lugar, mas do 11º lugar para o primeiro lugar, só 6 pontos de diferença. As equipes na Série B são bem parelhas, sempre tem uma lá muito lá embaixo, ó, e uma lá, entre aspas, muito lá em cima, que é o time do Goiás, beleza? O único time que não perdeu ainda na Série B foi o Remo e os times que não ganharam foi o Paysandu e o Amazonas. Olha, falando aí sobre o Goiás, aqui a gente sempre vai cobrir os jogos do Goiás e do Coxa, são os melhores times para poder se apostar aí na Série B. O Goiás é o melhor time da Série B para se apostar e em todos os jogos em casa ele teve 5 ou mais escanteios e também tiveram 10 ou mais escanteios, sendo que ele é o maior responsável pela quantidade de escanteios. Olha só, Goiás em casa, vou filtrar aqui só na liga. Olha só, Goiás, 5 escanteios contra o Coritiba, 13 contra o Avaí, 11 contra o Vila, 8 contra o Amazonas, 5 contra o Novo Horizontino e 4 contra o Guarani, beleza? Só que, olha só, sempre teve mais de 10 escanteios, 10 ou mais escanteios. Então, isso é muito bom para a gente que vai apostar aí nessas 2 equipes, beleza? E aqui, ó, a Ferroviária, perdão, o Goiás ele tem uma média aí de 8,6 escanteios. É muito escanteio, rapaziada. O Goiás realmente é uma equipe muito qualificada para a gente poder apostar neles, beleza? Já a Ferroviária possui uma média de 4,5 escanteios. Olha, é uma média até boa para uma Série B jogando fora de casa, principalmente para um estreante de Série B. Ele conseguiu fazer aí 7 escanteios no Cuiabá, mas nos outros jogos ele não marcou tanto, ficou devendo. Olha só aqui, ó. 7 escanteios contra o Cuiabá e nos outros jogos só 2, 2, 2. Então fica ligado. Se a gente ficar dependendo muito da Ferroviária para a Ferroviária fazer os escanteios, não vai conseguir, e esse é o risco dessa aposta, e é por isso que eu só vou pegar o mais 9 asiático, beleza? Não vou pegar nem o mais 10, eu gostaria muito, se claro, se o Goiás estivesse enfrentando aí uma outra equipe, mas aqui eu só pego, aqui eu só pego o mais de 9. Ué, cadê, rapaziada? Olha, eu acho que, cartões. Aqui, ó, total escanteio asiático. Aqui, total escanteio asiático. 10,5. Não vou entrar no 10,5. Aqui tá pagando 1,95.
Aí a gente espera o mais 9, beleza? Talvez não seja possível pegar, porque o Goiás pode marcar um escanteiozinho aí no primeiro, logo nos primeiros 10 minutos e molhar a nossa aposta, mas é o que a gente tem para fazer. E os escanteios no final do primeiro tempo, a menos que o Goiás esteja é, ganhando o jogo sem pressão, mas se estiver empatado ou perdendo e pressionando o jogo aí a partir dos 35, aí vale a pena, porque o Goiás é uma das únicas equipes que fizeram escanteios em todos os jogos a partir dos 35 minutos. Então fica ligado aí, e esse aqui é o bilhetinho da rodada. Mais de 4 escanteios para o Goiás, pagando 1,28, e mais de 4 escanteios para o Barcelona de Guayaquil, pagando 1,40. A dupla ficou 1,80, beleza? Esse é o bilhetinho da rodada para o dia 23. Fica comigo, faz a inscrição se não é inscrito e vamos para cima. Um grande abraço. Fui, galera. Valeu.